Então, gente, seja muito bem-vindo todos que estão aí acompanhando o dia de hoje a mais um episódio do Bastidores da Arte. Essa é uma pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre o seu próprio artigo científico, o que você desenvolve. Então, Priscila, ela é professora universitária da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, e está aí desenvolvendo vários trabalhos com seus alunos, mas nessa jornada científica também aparecem algumas dúvidas. A gente sempre tem dúvidas durante a nossa construção científica. Então, esse espaço do nosso canal, como você disse que queria participar, eu achei sensacional, é para que a gente possa debater justamente as dúvidas, as questões, que também é a dúvida de alguém que às vezes fica tímido, não quer participar aqui, ou de uma outra pessoa que queira mandar uma pergunta e entender que toda dúvida é válida e é importante. Então, Priscila, você pode começar com as suas perguntas. Então, Ana, primeiro agradecer demais. Eu sei que você tem um tempo super corrido, você tem um monte de alunos aí, e eu acompanho o seu canal aqui. E quando eu vi que você ia fazer essa proposta, né, de mentoria, eu falei, não, vou me inscrever, porque eu sei como é valioso esses momentos, né, que a gente tem para conversar com alguém mais experiente, e principalmente alguém que entende bastante de análise de dados, porque uma dificuldade que eu tenho quanto professora aqui, que às vezes a gente até tem um colega que é estatístico, né? Mas essa interface com a área da saúde, às vezes, torna difícil esse diálogo, porque a gente vai muito mais do que um número, né, frio que apresenta ali. A gente tem toda a parte epidemiológica por trás, né? Então, a realidade, né, o contexto. Então, é muito bom poder falar com alguém que tem experiência em várias áreas, né, do conhecimento, ciências sociais. Eu sei que você tem uma experiência aí também com outros tipos de estudo, para além da estatística puramente, né? E aí eu fiz aqui uma listinha, viu? Vamos ver aí até quais perguntas que dá para a gente conversar agora conforme o tempo. Assim, eu oriento vários alunos, né? Graduação e pós-graduação. E aí a gente, às vezes, esbarra em detalhezinhos, mas que fazem toda a diferença para o bom andamento, né, do nosso trabalho, ou às vezes empaca mesmo, e aí você precisa de outra pessoa. Atualmente, eu estou com 3 alunos que vão trabalhar com a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS. Uhum. E aí eu queria já começar a te perguntar algumas coisas sobre isso, né? Então, a primeira pergunta é: qual que é a diferença quando eu vou começar a trabalhar com análise de dados, né, da PNS, em relação a qualquer outra análise de dados que eu tenho? Então, já baixei ali o microdados, já montei o banco, tá todo bonitinho, as variáveis. O que eu tenho que fazer agora de imediato antes de eu partir para fazer frequência, para eu fazer alguma medida de associação, enfim? O que você me diz? Certo, é bem legal essa pergunta, porque só recapitulando, talvez nem todo mundo conheça a PNS, mas é a Pesquisa Nacional de Saúde, em que acontece a cada 5 anos, mais ou menos. Então teve uma em 2013 e outra agora em 2019. E aí eles disponibilizam para a gente microdados. Esses microdados ficam acessíveis para todos os pesquisadores. Então basta que você entre no site do IBGE e baixe essas informações. Mas não é suficiente eu baixar os microdados apenas, eu tenho que saber como manipulá-los. Por quê? Esse trabalho da Pesquisa Nacional de Saúde envolve uma amostra ponderada por conglomerado. O que representa essa amostra por conglomerado? É quando a gente seleciona uma quantidade ali de participantes conforme cada cidade, cada bairro, cada estado, cada região, para que seja verdadeiramente representativo daquele espaço. E aí, o que acontece com isso? Quando eu aplico esse tipo de técnica, eu preciso ponderar a minha análise, porque eu não posso dar o mesmo peso durante a minha avaliação para as pessoas que pertencem a uma região, por exemplo, a região norte e a região sul, porque pode ter tamanhos amostrais diferentes. Então, para a gente equilibrar essa grande amostra quando a gente trabalha com o Brasil, a gente precisa fazer essa ponderação. Então, o primeiro passo, quando você pensa em trabalhar com PNS,
é entender que o tipo de análise, o que é diferente é que passa a ser uma análise de amostra complexa e que tem essa ponderação. Então, alguns aplicativos, quando a gente vai fazer essa entrada da análise, pede para a gente que a gente sinalize que é essa análise complexa antes da gente avançar as próximas etapas de avaliação e de condução. Então, é interessante reconhecer isso. Então, por exemplo, esse módulo de análise complexa é conhecido como survey. Então, a gente pode utilizar tanto no Stata, no R, ou ainda no SPSS. Então, precisa saber se, pelo menos nesses aplicativos, tem esse módulo. Esses são os aplicativos que eu conheço e que eu recomendo que as pessoas utilizem porque são mais avançados. Então, assim, vai trabalhar com PNS, precisa aprender a extrair o banco, porque ele vem em forma de ponto e vírgula. Não é tão simples, não é tão simples. Tem uma tabelinha do Excel pronta, bonitinha. Então, tem uma codificação que a gente precisa aplicar antes e sinalizar e escolher as variáveis estratégicas para ponderar. Então, lá no dicionário da PNS, que está no site do IBGE, ele traz essas variáveis que precisa ponderar. Então, precisa trabalhar isso. Eu tenho uma aluna que participou do meu curso que ela fez com PNS. Foi tão legal essa experiência, porque depois que você começa a mexer, aí você vai descomplicando esse processo. E deixa eu te contar, eu aprendi a baixar os microdados com essa sua aluna aí. Eu fui lá e disse, olha, eu sei que você fez o curso, sei que você está escrevendo, então me ensina aqui como é que baixa os dados agora. E aí ela fez uma aula com os meus alunos, foi bem legal. Nossa, que sensacional, porque quando a gente partilha o que a gente aprende, é claro que a gente vai muito mais longe. Então, fico muito feliz que ela pôde compartilhar isso com vocês. Então, Ana, depois então que eu faço essa ponderação, eu faço análise normalmente, né? Vou lá fazer as frequências, razão de prevalência, enfim, à medida que eu for usar, né? Mas aí tem um detalhe importante. Como é uma amostra ponderada, ela faz uma superestimação da população. O que ela faz? Ela projeta da amostra qual é a estimativa populacional daquele ano, conforme a ponderação, e aí a gente não tem as observações do indivíduo. Porque quando a gente está fazendo análise normal, normalmente a gente tem o quê? 20 pessoas, 30%. Apresenta as duas informações, o valor absoluto e o valor, a frequência relativa, seja prevalência, incidência, o que for fazer. Mas, na realidade, quando a gente está trabalhando com a PNS, a gente não vai saber esse N, que é o valor absoluto. Então, você vai aplicar, sim, as suas rotinas de comando. Você primeiro vai dizer, né, que precisa ser o survey, ou seja, vai sinalizar para o programa, e aí ele vai entrar como comando de amostra complexa. Então, quando você fizer frequências, por exemplo, você não vai receber o Nzinho que a gente sempre recebe, só o percentual, só a medida de associação, tá? Porque ele trabalha direto com a estimativa e probabilidades. Então, às vezes a gente fica na dúvida, assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não. Ele só vai vir mesmo para você em forma de percentual, aquela tabelinha 2x2 que a gente conhece na epidemiologia. Entendi, tá. Então, às vezes, quando tem a saída do programa, a gente fica confuso, né? Acha, será que faltou aqui o N? Não, não faltou, não. Por causa da ponderação, ele faz esse tipo de avaliação. Tá, entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre PNS. A gente está pensando em comparar o acesso aos serviços do resultado dos 2 anos anteriores da pesquisa, né? Dos 2 últimos anos, 2013 e 2019. Você acha que funciona bem trabalhar com comparação? A gente precisa pensar como a gente faz essa comparação e como é que a gente vai medir isso. Porque a PNS, por exemplo, ela são 2 estudos transversais. O que é a característica do estudo transversal? Uma foto no tempo é aquela pessoa que foi entrevistada naquele momento. Então, eu não tenho uma coorte para acompanhar o antes e o depois, caracterizando o indivíduo. Então, assim, a gente pode fazer uma comparação das pesquisas, claro, assim, dos resultados que estão ali, mas a gente precisa só ter cautela na interpretação. A estatística vai viabilizar com muita tranquilidade o processo para a gente fazer isso.
Mas se a gente não interpretar adequadamente, pode parecer que é um estudo de acompanhamento, e não é um estudo de acompanhamento. A gente está ali vendo duas medidas pontuais e comparando duas medidas pontuais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as interpretações do texto, como, por exemplo, teve um aumento daquele indicador, teve uma redução daquele indicador, daquela prevalência, certo? Então, a gente precisa tornar essa redação muito clara. Aí já sai da estatística e vai para o processo de redação. Mas eu não vejo problema nenhum comparar os dois resultados das pesquisas, desde que a gente consiga fazer essa convergência dos bancos para avaliar. E aí você pode aplicar alguns testes estatísticos que possam ajudar, como, por exemplo, até o Q². Tá, entendi. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né? Vou colocar para você aqui 3 situações que a gente passa, que eu acho que a maioria das pessoas, né, passam aí pelo nosso Brasil, e saber sua opinião. Assim, a primeira é a dificuldade que a gente tem de conduzir estudos com amostras grandes. Primeiro porque muitas vezes a gente trabalha sem nenhum financiamento, né? A gente trabalha com os alunos, às vezes alunos bolsistas, outros voluntários, e aí a gente parte para campo sem dinheiro, sem nada, né? Só com a boa vontade. Essa é uma situação. A outra situação é quando a gente faz ali um cálculo de amostra, né? Tenta atender esses critérios, né, para ter uma qualidade boa do estudo. E aí você chega no cenário, aconteceu isso com a gente agora, num dos nossos trabalhos. A gente fez um cálculo de amostra, tinha que entrevistar determinado número de profissionais. Aí a gente chegou na instituição e a gente convidou todo mundo e não conseguiu chegar ali no número mínimo de amostra, né? Fez todo um trabalho de sensibilização, a gestão também tentou, mas assim, é voluntário, né? As pessoas, elas simplesmente não quiseram participar e a gente não alcançou o número adequado de amostra. E uma outra situação é quando assim, a gente tem o cálculo de amostra, alcança, né, o número mínimo de amostra, parece que fez, né, um trabalho legal, uma análise legal, e os resultados a gente encontra assim, não encontra associação entre as medidas. Então, o que a gente faz quando a gente tem um trabalhão danado para fazer uma coleta de campo, e aí depois no final você obtém um resultado que às vezes, né, não é tão forte assim, né, não apresenta uma associação boa, que a gente sabe que isso dificulta um pouco depois a publicação. Tem algumas formas, o que você dá de dicas quando a gente tem trabalhos que, assim, por mais boa vontade que a gente tem para conduzir, tenta se atentar para os detalhes da qualidade, os resultados não são tão bons assim. E aí a gente acaba tendo dificuldade para publicar. Essa pergunta é bem interessante, que a gente conheça um pouco, entenda um pouco sobre isso, porque, assim, o primeiro passo que a gente precisa começar a desmistificar no processo de publicação científica é que o resultado que não foi associado também é um resultado, sabe? E aí, muitas vezes a gente manda para a revista e a revista acha que pelo fato de não achar uma associação porque a gente não conduziu a pesquisa adequadamente. Então, existe, sim, esse estereótipo hoje na ciência até de ter uma tendência a resultados positivos, mas eu acho até que está mudando esse perfil, as pessoas estão até aceitando isso de uma maneira diferente, encarando de uma maneira diferente. Mas vamos lá, primeiro ponto da sua pergunta é a adesão dos participantes. Isso é algo que foge do domínio do pesquisador. O pesquisador não controla quem vai participar e quem não vai participar. Então, a primeira recomendação é assumir isso como uma forte limitação do seu trabalho. E, assim, pensar, já tentou esgotar outras possibilidades para além desses cenários? De repente, se for em uma unidade de saúde, será que a gente podia expandir para outros espaços? Então, talvez seja interessante pensar de modo que a gente captasse aqueles profissionais com aquelas características e aí, de algum modo, a gente pudesse, sim, trazer ali aquela informação ou tentar sensibilizar outras pessoas para participar da pesquisa. Bem, se isso não é possível, que pode acontecer muitas vezes não ser possível, é interessante e importante
que a gente registre na nossa discussão isso como uma limitação. Porque se eu não assumo isso como um problema relacionado à falta de adesão dos profissionais, eu vou ficar eternamente nesse problema. Eu faço trabalho e eu não consigo publicar porque não atingiu a amostra mínima. É algo que fugiu do domínio. Ô, Ana, mas aí eu coloco o cálculo de amostra no método ou eu ignoro o cálculo de amostra e falo que foi por conveniência? Desculpa te interromper. Não, pode perguntar. Coloca o cálculo do tamanho da amostra, porque assim, por questão de transparência, o pesquisador tem que mostrar que ele tomou todos os cuidados e ele tem que assumir que ele não atingiu a amostra mínima por questões relacionadas à sensibilização dos participantes, por ser uma participação voluntária, do que você colocar a amostra de conveniência. Porque, assim, a amostra de conveniência reflete problemas importantes, como viés de seleção, como é que você selecionou o seu público, se você foi rigoroso no processo, etc. Porque aí vai ter assim, poxa, ela fez a amostra de conveniência, será que isso vai ser capaz de responder a hipótese? E será que ela selecionou todo mundo que poderia ser? Então, uma outra dica importante, legal, é montar um fluxograma das pessoas potencialmente elegíveis, daquelas que recusaram participar da pesquisa e aquelas que participaram. E, a partir disso, considerar esse ponto de crítica do artigo científico. Realmente, isso, às vezes, acontece, é mais frequente do que a gente imagina. Em relação ao segundo ponto, ao tamanho da amostra, quando você faz o cálculo do tamanho da amostra, mas que ainda assim não obtém aquela resposta, primeiro ponto é avaliar cuidadosamente se a pesquisa foi bem conduzida. Então, você até já falou um pouco sobre isso, sobre a condução, que foi tudo bem. E o segundo ponto é aceitar que pode não existir associação ali para aquele resultado. Às vezes a gente quer muita associação, eu falo isso porque a gente acredita naquela hipótese, e aí vem a história, sabe, Priscila, da repetição de estudos daquela população. Eu sei que é desgastante, eu sei que é difícil, mas eu fico observando, a gente estuda periodontite em um município da Bahia. E é bem interessante esse efeito, que a periodontite, a gente tem estudos que não existe associação com as hipóteses que a gente testa, com outras hipóteses a gente tem, e assim, há uma repetição de estudos que buscam tentar chegar a uma solução. Então, assumir isso como um resultado é importante. É óbvio que tem temas que tornam para a gente muito mais complexo admitir que não existe associação. Por exemplo, anemia materna e baixo peso ao nascer. Nossa, é inadmissível a gente pensar que não existe associação. Mas é importante que esses resultados contrários, eles apareçam como evidência. Porque aí eu já penso lá na revisão sistemática. Quando a gente está pensando em revisão sistemática, isso impacta eu ter resultados na direção da minha hipótese contrário à minha hipótese para ter uma boa revisão sistemática. Então, o que eu poderia lhe dar de conselho é fazer uma boa discussão para justificar por que os seus resultados não deram associados. Pensar nas possibilidades aí para convencer o editor. E, consegue, tá? Publicar artigo não associado. Eu tenho um artigo recente, acho que do ano passado, que fala que o título é até assim, será que a periodontite não é associada à obesidade? Então, é um estudo que não deu associação e foi publicado em uma boa revista. Então, acho que a gente precisa tentar achar esse ponto e também uma revista que entenda um pouco esse perfil. Entendi. Tá. Agora, aproveitando e falando essa questão de escolha de revista, também queria a sua opinião. Porque hoje tá difícil escolher revista, né? Porque algumas, elas são apenas acesso aberto, né? E aí a gente precisa fazer um investimento, e às vezes esse investimento é fora da nossa realidade, porque revista internacional é tudo em outra moeda, né? Algumas valem 6 vezes mais o nosso dinheiro, enfim. Como é que a gente escolhe uma boa revista, não tendo recursos financeiros, porque as poucas que a gente consegue pagar, que são nacionais, a gente tem que fazer rateio entre os coautores, né? Hoje, no Brasil, a maioria das revistas, a gente precisa fazer algum tipo de investimento, né? A gente sabe que isso tudo tem um custo, né? Que alguém vai pagar. Se não somos nós, alguém vai pagar.
Mas, assim, hoje eu vejo que para publicar sem fazer um investimento financeiro, principalmente nessa questão de acesso ao livre, né? São apenas essas revistas de associação, algumas outras revistas menores. E essas revistas menores, às vezes, a gente deixa o artigo lá 1 ano e meio esperando para você ter uma resposta, e às vezes a resposta é simplesmente rejeitada, não vem nenhum um parecer para a gente poder fazer uma leitura, melhorar o material, né? O que você me dá de dica para escolher revista nessa situação que a gente está tendo? Assim, a crise econômica é grande e as editoras, as revistas, elas acabam, e os periódicos e revistas, elas acabam tendo que montar uma estrutura para atender, né? As pessoas que estão ali revisando normalmente fazem um trabalho voluntário, mas, obviamente, a revista ela tem uma estrutura mínima, por exemplo, o DOI, que é o número de identificação, tem um custo, e assim, alguém paga a conta, né, nessa história. Mas o que eu posso dar de dica é que também a gente não pode pagar a conta o tempo todo, a gente não pode pagar para fazer ciência, porque a gente já paga tantas coisas para fazer, para aprender. A gente já paga para conduzir o trabalho, depois você paga para poder publicar o trabalho. Exatamente. Então, é interessante pensar algumas alternativas. A primeira alternativa é avaliar se tem a possibilidade de uma revista paga e se tem a possibilidade da instituição financiar. Algumas universidades, especialmente quem está vinculado à universidade, pagam a publicação do artigo científico. É legal também pedir nos editais de pesquisa o pagamento da taxa. Eu normalmente sempre peço nos editais de pagamento da taxa de publicação. Agora, inclusive, eu vou me encontrar em um grande problema, porque o dólar aumentou substancialmente e o recurso que eu pedi lá naquela época não reflete nada a realidade de hoje. Então, assim, certamente vou ter que fazer algum tipo de complemento, talvez, aí, em relação a essa taxa de publicação dos projetos financiados. Então, quem é professor universitário, que possa ter um projeto financiado ou possa solicitar na universidade, e essa é a primeira dica que eu passo, porque tem esses custos. A segunda dica, você até já falou um pouco, é buscar revistas de associações e revistas de universidades. Agora demora muito para responder. É interessante porque eu dou aula em programa de pós-graduação e a gente precisa ter a obrigatoriedade do artigo publicado. Então, assim, para que a gente não pague e para que a gente consiga publicar e que o aluno defenda com o artigo publicado, a gente tem que se antecipar, talvez aí 1 ano antes da defesa do aluno para ter o artigo aceito para publicação. Então, é interessante a gente ter clareza disso e também a gente iniciar um planejamento. Eu fico até pensando, quem faz mestrado hoje nesse ciclo, se tornar obrigatório para o mestrando a publicação, que talvez 2 anos seja pouco tempo, talvez ele tenha que chegar com um banco pronto, como um banco da PNS, não realizar a coleta de dados, porque até ele fazer a coleta de dados, escrever o artigo, finalizar, vai ser muito complexo. Então, isso é importante. Agora... Ô, Ana, desculpa, eu te interrompi, perdão. Mas é só para lembrar, para que não caiam na sedução das revistas que prometem, né, uma publicação rápida, né? A gente sempre tenta seguir assim as recomendações, né? Ou a revista está ali no Qualis, né? Tem algum tipo de avaliação. Tem essa lista que saiu aí do Qualis, que não é oficial, mas as pessoas estão tratando meio que como oficial, né? Mas mesmo nessas listas, né, que teoricamente são de revistas, né, que tem algum tipo de critério, de qualidade, a gente vê que tem revista ali que te responde com 48 horas, né? Se aceita ou não publicar o seu artigo. Então, tomar muito cuidado para não cair na sedução das revistas predatórias, né? Eu sei que a gente que publica muito acaba um dia acontecendo, porque a gente às vezes não sabe quais são essas revistas, né? Às vezes elas se camuflam bem, mas a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? Não, com certeza. E aí esse era até um terceiro ponto conectando com isso que eu ia dizer, é que a gente precisa coletar, aprender a selecionar, na realidade, as editoras confiáveis. Por quê? A gente precisa aprender a conhecer isso. Então, a Elsevier, por exemplo, é uma grande editora, muito
renomada internacionalmente, as pessoas confiam, a Cambridge também. Então, são editoras que têm inúmeras revistas e que as revistas que estão vinculadas a essas editoras, por exemplo, ajudam a gente a ter uma noção que são revistas mais confiáveis, porque elas são exigentes, tá? Durante esse processo de avaliação. Também tem alguns sites, como, por exemplo, o Jane, que a gente pode selecionar a revista e também identificar ali, durante aquele nosso processo de avaliação, qual revista é ou não predatória, conforme alguns critérios internacionais. Mas pode ser que a gente fuja um pouco disso quando a gente talvez esteja aqui no Brasil, porque talvez a revista não seja talvez tão popular assim internacionalmente, e a gente se encontre aí em uma situação complicada. Então, a dica é inspecionar bem a revista, tentar compreender bem o que aquela revista faz, como é o tipo de resposta que ela vai dar. E a gente precisa aprender também qual é o tipo de resposta que a gente recebe. Porque, às vezes, é uma revista confiável, mas o editor responde em 24 ou 48 horas, porque o seu artigo não tem relação nenhuma com o escopo da revista. Então, às vezes, ele vai até te responder rápido. É diferente de um parecer em 48 horas. Um parecer em 48 horas, a gente já, ou 24 horas, a gente já fica com a anteninha ligada e fala assim, poxa, deve ter alguma coisa estranha. Então, a dica que eu passo para vocês pensarem especialmente publicar em revistas internacionais, é ler as taxas acerca de pagamento, porque muitas dessas revistas colocam assim, dentro desse processo. Existe uma taxa de pagamento opcional. E aí você, na hora que estiver ali finalizando, seu artigo for aceito, você vai escolher se vai pagar ou não. Então, é opcional. E aí a gente tem alguns prejuízos com isso e alguns benefícios. O benefício é não desembolsar esse custo. O prejuízo é que o seu artigo não fica acessível para todo mundo imediatamente. Passa alguns meses para acesso restrito dos assinantes, da editora e tudo mais. E aí, depois desse período, ele é disponibilizado na internet. Então, se é uma pessoa que quer acessar rapidamente a informação, ter acesso a aquele conteúdo específico, ela vai ter que assinar a revista se o autor tiver essa característica. Agora, se o autor pagar, automaticamente fica público. Só que, assim, a assinatura da revista é mais barata do que o autor pagar a publicação. Então, muitas vezes, os autores fazem a opção de não pagar, justamente para não ter problema. Mas as editoras também, de maneira muito clara, Priscila, elas falam o seguinte para a gente, que vocês podem publicar, vocês vão receber uma cópia e vocês podem divulgar para os seus pares, ou seja, para a sua instituição, para tudo que está vinculado a você e ao grupo que você trabalha. O que não vai estar é acesso aberto na internet, e a gente não pode botar também abertamente na internet para as pessoas verem. Sim, tá, entendi. Boas dicas mesmo. Ana, agora eu sim, mudando um pouco de assunto, né? Eu queria te perguntar uma coisa que é muito comum entre os meus alunos de graduação, né? Eu trabalho com a disciplina de estatística aplicada à saúde. E a gente, assim, obviamente tem uma limitação de tempo e de conteúdo que você pode trabalhar com um aluno de quarto período, né? Então, geralmente, eu trabalho com eles toda a parte de descritiva, né? Ali como é que faz frequência, monta uma tabela, faz uma figura. E entra um pouquinho nos testes de hipóteses, né? Nos mais basiquinhos. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né? Hoje em dia tá tão difícil publicar um artigo se não tiver uma análise estatística bombástica, né? Assim, super diferente, né? Até as tradicionais, às vezes a gente usa, alguém questiona, pô, mas você usou que quadrado, né? Tem tanta coisa aí. Então, que dica que você dá, né? Quando a gente está trabalhando com um aluno iniciante, que ele domina mais a parte descritiva, é possível a gente fazer um bom trabalho que seja possível para uma publicação, né? Que agregue alguma informação usando uma análise estatística mais descritiva, né? Sem tanto necessidade dele conhecer de forma aprofundada a estatística. O que você acha?
Eu gosto muito, e essa sua pergunta é bem interessante, porque existe um escalonamento do aprendizado, né? Vamos dizer assim. Então, na graduação a gente aprende muito a interpretar algumas coisas, a descrever, e aí quando a gente vai avançando, conforme o tipo de avaliação e crítica que a gente quer aprofundar, a gente vai conhecendo um pouco mais. Então, eu costumo passar para os meus alunos de iniciação científica e para os meus alunos de residência estudos descritivos. Então, a gente faz muitos estudos descritivos. E como eu trabalho com mortalidade, como eu trabalho com essa condição de avaliação, eu sempre penso em como ele pode avaliar o coeficiente de morbidade, o coeficiente de mortalidade e como isso tudo impacta nessa realidade. Eu tenho uma aluna no curso, no DPA1, que ela é aluna da graduação de medicina da Universidade Federal da Bahia, e foi bem interessante essa experiência, era o primeiro artigo dela, e aí ela fez, com dados do DataSUS, essa avaliação descritiva, em que ela calculou o coeficiente de mortalidade. Então, é tão importante entender da parte estatística e também da epidemiologia, para a gente casar as informações e executar. E ela publicou esse artigo dela em uma revista muito boa, uma revista de universidade, por ser um estudo descritivo. Então, a gente precisa o quê? Aprender durante esse nosso processo a entender que o estudo descritivo ele tem o seu valor, que hoje a gente trabalha com pirâmide, de hierarquia, e é só o ensaio clínico randomizado que é a melhor evidência. Ok, para tomada de decisão, mas os estudos descritivos, eles têm a sua importância. Então, o que eu posso te dizer é aplicar aí o conceito de prevalência e incidência dentro até da própria disciplina de estatística para que eles aprendam a interpretar aquele resultado, gerar os gráficos e encaminhar para a publicação. Então, agora eu tenho 4 alunos de orientação da residência para esse semestre, e eles vão fazer todo esse processo de avaliação. Também, para você ter uma ideia, que a gente deve valorizar o trabalho descritivo, entender assim um pouco esse papel do trabalho descritivo, que tem uma aluna que está fazendo geoprocessamento, ela está observando como se distribui a doença. É meramente descritivo, não tem nenhum componente analítico. Então, assim, a gente precisa tratar e trabalhar. Claro que a gente quer sempre um componente analítico para trazer robustez, né? Aquele processo, mas eu acho que o aluno de graduação ele está na etapa de aprender a lógica científica e o estudo descritivo é maravilhoso para isso. Legal. Acho que aí a diferença vai estar numa boa justificativa, né? Porque a gente, principalmente para levantar diagnóstico situacional, né? O estudo descritivo é legal. E não criar uma expectativa, vender errado, né? O resultado ali no objetivo, você prometeu uma coisa e não cumprir, né? Exatamente. O objetivo é a chave de tudo. Se você fala que vai fazer um estudo, que você vai avaliar uma prevalência descritivamente, é isso que você se propõe a fazer. Então, é interessante, importante ter clareza do objetivo, porque às vezes eu vejo a pessoa falando assim, eu vou estimar a prevalência e fatores associados. Aí, quando chega no momento dos fatores associados, não olha os fatores associados, só vê a prevalência. Então, teve um problema lá na descrição do objetivo. Legal. Ana, eu tenho uma última pergunta, não sei como é que a gente está de tempo aí. Será que dá? Dá tempo. Tá, minha última pergunta é a seguinte, eu tô com uma aluna que está terminando uma revisão sistemática, e aí eu vi que mudou um monte de coisa, né, nas últimas recomendações aí da Cochrane. O que você pode falar rapidamente? Eu sei que isso aí merece quase que um curso, né, um curso à parte. Mas, rapidamente, o que mudou? O que a gente precisa se atentar agora, quem está conduzindo revisão sistemática? A primeira dica é ver que em 29 de março de 2021 foi publicado o Prisma 2020. Então, é importante reler, porque teve algumas mudanças, principalmente sobre os processos de automação de leitura da revisão sistemática. Então, eles estão trabalhando com perspectivas de inteligência artificial para que a gente, já tem até alguns aplicativos que eu estou fazendo uns testes, para a gente ver
que ele vai aprender a sua leitura para otimizar o processo de leitura. Então, a partir da sua repetição de padrões que você delimitar, ele vai começar a repetir e vai selecionar para você. Então, isso é para quê? Para que a gente fique mais rápido no processo de leitura e talvez a gente não tenha que ler tudo toda vez. Mas isso ainda, por exemplo, é uma super novidade, está lá no Prisma 2020, que a gente precisa considerar. Uma segunda novidade é a diferenciação brusca agora e clara do que é qualidade metodológica e do que é risco de viés. Isso impacta muito porque eles trazem que a gente precisa distinguir, não é realizar os dois necessariamente, mas saber distinguir cada um e tomar uma decisão consciente, não trabalhar a avaliação da qualidade metodológica como risco de viés. Então, isso é uma mudança importante e muitos avanços com a meta-análise. A meta-análise teve uma mudança, assim, eu posso dizer, a mais drástica de todas, porque incorporou muitos modelos analíticos diferentes. Modelos analíticos que a gente trabalha nos estudos originais foram expandidos. Inclusive, agora tem uma recente, da semana retrasada, que é a meta-análise múltipla, né? Eles também estão chamando de multivariada. Então, assim, teve muitas mudanças durante essa jornada, mas são mudanças de quem já trabalha com revisão sistemática vai conseguir lidar com isso, mas para quem está começando vai ter que ter essa avaliação cuidadosa do Prisma e do Handbook, que também da Cochrane, que foi publicado também recentemente. Então, é ler e aplicar. Todo artigo é assim, ler e aplicar. Priscila, eu queria lhe pedir uma licença, que eu tenho perguntas aqui da caixinha que veio, só para que a gente possa ver, tá? O que foi feito. Então, uma primeira pergunta é: como mostrar meus resultados de coleta do DataSUS de forma estatística? Qual é a melhor opção? Então, acho que a gente até respondeu um pouquinho sobre isso, que é mostrar descritivamente, é fazer o cálculo ali dos percentuais, da prevalência, das informações, pensando só no âmbito descritivo. Então, o primeiro passo é apresentar o percentual de cada variável que você vai estar trabalhando. Uma segunda pergunta aqui que veio e na discussão posso fazer comparações com o estudo mais recente e o que foi observado na coleta de dados? Sim, a discussão é uma comparação com a literatura também, não é só isso, mas você deve delimitar a comparação ali a mais ou menos 2 parágrafos, 3 parágrafos, não se estender muito nesse processo de comparação, senão fica mais revisão de literatura narrativa do que uma discussão. A discussão também precisa expressar a plausibilidade do estudo, precisa expressar limitações e fortalezas, aplicabilidade, uma síntese dos resultados. Então, é interessante que a gente consiga perceber isso durante a nossa avaliação. Uma outra pergunta foi: na produção do artigo feito pelos dados do DataSUS, pode introduzir outro estudo mais recente? É claro, mas não como resultado, mas na sua discussão. Mas a gente pode, sim, comparar com outros achados e com outras informações, tá? Então, isso foram as perguntas que... Tem mais aqui perguntas, mas a gente já está com o tempo extrapolado, mas foram as perguntas que eu achei que seriam interessantes a gente mostrar aqui. Então, pessoal que acompanhou até agora, continue aqui no canal do Ciência em Texto. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer a vocês que a gente tem aqui conteúdo diário, informações para a redação do seu artigo científico de uma forma mais simples, de uma forma mais prática, tentando traduzir essa informação. Então, você que está aí nesse momento, ou de orientação do seu aluno, ou ainda escrevendo seu artigo científico, seja muito bem-vindo aqui a esse espaço. Esse é um episódio do Bastidores do Artigo Científico, em que a gente traz sempre uma pessoa que queira participar. Se você tiver interesse, me manda um direct, que eu posso tirar aqui ao vivo as suas dúvidas junto comigo aqui, a gente junto nesse processo. Então, até a próxima. Muito obrigada, professora Priscila, por estar aqui conosco, tá? E suas dúvidas foram bem... Eu que agradeço. Foi uma delícia. As pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.